elaborando o canal da Rede Consultoria com o Gabinete de Formação Contínua do Instituto Piaget de Benguela, Rede no Ar. Esse nome é bastante sugestivo, porque estamos aqui com a nossa rede de parceiros que vem já há algum tempo colaborando e contribuindo com todo o trabalho que estamos vindo a desenvolver. O canal ele se propõe a debater temáticas da educação à distância, ensino superior, escola, práticas educacionais, atividades de extensão, temas que surgiram dos nossos encontros no webinários esse semestre passado. E estamos aqui, então, para conversar com esse grupo, que são os diretores, representantes das instituições, a doutora Ana Pérez, que é a responsável, coordenadora do Gabinete de Formação Contínua, a doutora Hermínia, que é a diretora do Sindicato Nacional de Professores de Angola, o padre Raimundo, que é diretor do Instituto Departamento de Ciência da Educação. Isso, obrigada. Do Departamento de Ciência da Educação do Instituto Politécnico Católico de Benguela. A professora doutora Ana Carvalho, que é a nossa parceira, e ela é especialista na área de recursos humanos. E quem está conduzindo no backstage aí é o Fabrício, professor também, e que é nosso parceiro no canal da rede. Então, a doutora Ana Pérez vai falar sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Obrigada, Leila. Sim, muito bom dia a todos e todas as pessoas que estão a ver o programa. Bom, meu nome é Ana Pérez e eu coordeno o Gabinete de Formação Contínua do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela. Portanto, sou fundadora também desse projeto. Um projeto que tem um conjunto de parceiros e o nosso primeiro parceiro, digamos, internacional que tem alavancado aqui, sobretudo na área do ensino à distância, é a rede educacional e temos um parceiro incondicional aqui na nossa instituição que é o Sindicato Nacional de Professores de Angola, aqui representado pela sua vice-presidenta, a professora Hermínia. Então, estes, digamos que são os parceiros principais do nosso gabinete. Foi um gabinete que surgiu, que já tinha sido pensado há muito tempo, mas que não tínhamos tido espaço para o desenvolver assim completamente, mas que quando com a pandemia, que foi uma tragédia, que é ainda um bocado tragédia a situação, obrigou-nos a estar em casa e a pensar o que é que vamos fazer pela educação em Angola a partir desta universidade que neste momento está fechada. E aí, juntamente, pronto, eu, a minha colega Catarina Lima, que é a pessoa que trabalha comigo no gabinete e fundadora também do gabinete, juntamente com o engenheiro Mário Rui, que hoje neste momento não pode estar porque está numa outra reunião com a direção da nossa organização, pensamos, bom, e se fizermos um conjunto de atividades para trabalhar o ensino à distância, formando professores, e foi logo aceita esta ideia, não é? Foi logo que aceita esta ideia de que era assim como devia começar o nosso gabinete de formação contínua. Aí contactamos com o nosso parceiro incondicional, que é o Sindicato Nacional de Professores, dizemos vocês o que aqui acham, e elas claramente aderiram massificadamente a nível nacional, portanto, angariaram professores para fazer nas diferentes províncias esta formação no âmbito das nossas parcerias, e portanto aqui tivemos um forte de professores a nível nacional que se formaram nesta área, e depois tivemos naturalmente professores da nossa instituição que foram formados durante este período de pandemia com 3 níveis diferentes de ensino à distância, 3 níveis diferentes de formação na área do ensino à distância, promovidos aqui pela doutora Leila e o doutor Tiago, juntamente com a rede educacional. E foi assim como, então, começou o gabinete, começou esta ideia de fazermos este gabinete de formação contínua para a organização, para esta instituição, aliás, e tem sido, e foi um sucesso logo desde o início. Na Angola havia muito pouca ou nenhuma
área de formação no ensino à distância e nesse sentido fomos pioneiros, não é? O Instituto Superior Politécnico de Benguela foi pioneiro na implementação deste tipo de educação à distância e de ensino para os professores a nível superior e a nível não superior, portanto do ensino primário e secundário aqui com este parceiro do Sindicato Nacional de Professores. Depois dali veio a primeira formação, a segunda formação, a terceira formação, quer dizer, já formamos milhares de professores no âmbito deste projeto. Este é uma parte, naturalmente, do nosso projeto de formação, mas nós temos aqui outras formações que são dadas a partir do nosso gabinete, que são numas lógicas presenciais, mas também temos, claro, este forte de educação à distância, digamos, foi o que caracterizou o nosso gabinete. Formamos professores em todo o nível, a nível nacional, portanto, a nível do ensino primário e secundário, também como no ensino superior, e trabalhamos aí com o Instituto, com a Universidade Católica de Benguela, também trabalhamos com o Instituto Formação de professores. De formação de professores do BIE, né? Exato, estava-me aqui a fugir o nome. Enfim, trabalhamos com professores de Luanda, com professores do CUNE, ou seja, desde o IJA até o CUNE, tivemos professores a fazerem esta formação, sempre no âmbito destas parcerias que sem elas, obviamente, teria sido impensável podermos fazer esta formação. Foi um grande desafio, e foi uma época muito interessante para nós, porque lembro-me que no início, a primeira aula não sabíamos como ia ser, não é? Não sabíamos, elas queriam fazer, mas nem elas próprias sabiam o que significava esta formação, nem honestamente eu própria sabia, porque também não é a minha área de formação, o ensino à distância. Então, o que nós fizemos? Eu também estava muito expectante, baixamos todas as aplicações que eram preciso baixar para os computadores, tentamos criamos um grupo de WhatsApp, ou seja, criamos, na verdade, ao longo do tempo, uma metodologia para fazer este ensino à distância, neste contexto tão árduo que é o contexto angolano para a educação à distância, uma vez que as tecnologias são extremamente caras, as comunicações não há em todo o país, portanto, os professores, digamos que não eram, aliás, ninguém é completamente formado nesta área da computação e das novas tecnologias, então era também difícil termos acesso a toda esta lógica de ação e de educação. Mas mesmo assim, foi um desafio extremamente interessante, ainda me lembro sempre, e conto sempre do primeiro dia em que, quando abrimos o Zoom e tínhamos ali 33 pessoas a fazerem a sua primeira aula e claro que no Zoom a gente consegue ver onde é que estão as pessoas e quem é que passa por detrás de nós, não é? Como agora está a acontecer, mas então haviam professores que estavam dentro dos carros, haviam professores que estavam debaixo das árvores, haviam professores que estavam em sítios mais adequados em termos para receber uma aula dentro de uma sala, mas foi muito, sobretudo, motivador para toda a equipa, pensarmos, ok, se foi possível termos aqui, num primeiro dia, onde eu própria nunca tinha ouvido falar do Zoom, e termos aqui 33 professores ligados numa rede em diferentes pontos do país, então é porque isto é possível. E depois, com o tempo, claro, fomos ficando peritos em como fazer isto e criamos esta tal metodologia que é muito nossa, de criarmos um grupo de WhatsApp, de irmos construindo, baixando as aplicações. Tanto, depois temos o grupo, as plataformas onde são colocados todos os documentos e depois, claro, a ferramenta para as aulas síncronas, que inquestionavelmente aqui o Zoom deu uma ajuda muito importante. Depois, com o tempo também, foram se reconfigurando outras formas de fazer isto, nomeadamente com o sindicato, e eles optaram por outras formas de o fazer. Eles, por exemplo, criaram as estruturas para dentro de algumas províncias fazerem a formação, mas isto a professora Hermínia com certeza vai falar depois, não é? Então elas montaram a estrutura num único lugar para que os professores pudessem estar lá a receber a sua formação. Isto também funciona muito bem.
Portanto, fomos-nos aqui adaptando ao contexto, à nossa realidade ali angolana, e acho que funcionou muitíssimo bem este projeto, e como digo, pronto, foi pioneiro e continua a ser pioneiro, porque ainda não há nenhuma outra entidade de ensino superior que esteja a trabalhar neste sentido, e atualmente estamos então a trabalhar para muito em breve fazermos a nossa pós-graduação em ensino à distância e em TIC, não é? Na verdade, nas novas tecnologias, que não é só o ensino à distância, portanto, o ensino à distância é uma das coisas, mas é TIC de uma maneira geral, não é? E preparamos isso também com a rede educacional. Acho que, assim, de uma maneira geral, aqui para fazer uma introdução de como chegamos lá e o que é que temos feito. Claro que os desafios não estão a ser aqui todos contados, porque precisaríamos só um programa para fazer esta narrativa de todos os desafios que isso constituiu, não é? Que o facto de implementarmos ensino à distância, como ele foi, essa lógica toda e esta ideia toda foi um desafio, mas de uma maneira geral todos os desafios são sempre muito encorajadores para pessoas empreendedoras como eu e como a equipa toda que trabalha comigo, e como a professora Hermínia, que é a nossa colega e bom, também a minha amiga pessoal, não é? Com quem temos criado inúmeros projetos ali em Angola. E também, se não fossem desafios grandes, talvez para nós as duas não teria tido tanta piada, não é? Porque são desafios grandes que a gente se mete nisto, e sem dúvida este do ensino à distância foi um grande desafio para a nossa organização, mas acho que foi um desafio bem superado. Atualmente, como é que isso se transformou? Atualmente nós temos em Benguela de todos, não digo que todos os professores estão formados, porque haviam vagas limitadas para cada turma, mas e depois tivemos de abrir vagas para os nossos parceiros, mas eu diria que mais de 50% dos nossos professores estão formados em ensino à distância da nossa instituição de Benguela, e isto reflete-se muito neste momento de reinício das aulas. E por quê? Porque há universidades que não estão a conseguir implementar o ensino à distância porque não formaram os seus professores. Ora bem, essa não é a realidade do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela. Na nossa universidade há sim está a ser implementado, há uma plataforma, nós compramos o Classroom, eles sabem trabalhar com o Classroom, todos os coordenadores fizeram o curso, os 3 cursos, portanto, todos estão perfeitamente capacitados para trabalhar um ensino à distância, e, portanto, todas as aulas da universidade está, portanto, o Instituto está a trabalhar em pleno, porque estamos a ter pessoas que quando estão presenciais, mas que quando estão naquelas semanas que não estão, digamos que estão em ensino à distância, conseguem acompanhar os seus alunos, porque não só o fizemos, e acho que a Leila aqui fez um trabalho muito interessante com os nossos professores, a própria Leila e a equipa e o Tiago adaptaram-se ao contexto, e então ela ensinou-nos a melhor de todas as ensinanças nesta lógica de ensino à distância, que ensino à distância não é só a internet. Ensino à distância, há outras formas de fazer ensino à distância, não é? Há outras formas que já não são modernas, que já há pessoas antigamente que estudaram nessas lógicas de ensino à distância, e que, portanto, elas podem ser mobilizadas neste contexto onde de facto a internet é muito custosa, onde de facto ter acesso constante às plataformas também é complexo, e portanto, mas a Leila ensinou todos os seus alunos que haviam outras formas de fazer ensino à distância, não é? A Leila com certeza poderá falar melhor sobre essa questão. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu acho que, como a Ana explicou, né, o trabalho se deu na sua origem como uma forma de criar uma cultura sobre a educação à distância, e eu acho que, nesse sentido, cada instituição pode falar agora um pouquinho, né? A doutora Hermínia fala, depois do professor Raimundo, e o professor que entrou agora, e aí a gente faz uma troca com a Ana Carvalho também. Então, doutora Hermínia, por favor,
Coloca para nós a sua experiência, como está a sua instituição, né? Qual é a prática que hoje estão a realizar a partir da formação, né? O que mais desejam, o que vocês vislumbram à frente, né? Até mesmo porque a gente sabe que está caminhando na Angola toda a questão, né, da educação à distância, o ensino bilearning, né, o híbrido, e como é que nós vamos trabalhar. Por favor. Sim, muito bom dia a todos. Tanto eu sou Hermínia do Nascimento, conforme a doutora Ana já disse, vice-presidente do Sindicato Nacional de Professores, e praticamente temos trabalhado já com o Instituto Jean Piaget de Benguela e com a doutora Ana também já há mais de 5 anos em alguns projetos. E quando nos foi feita essa proposta, pelo menos esta aprendizado do ensino à distância, logicamente que nós abraçamos logo, porque já era uma necessidade, naturalmente que já era uma necessidade, porque nem tudo pode ser presencial, mas tínhamos imensas dificuldades, sobretudo para controlar as 18 províncias onde nós estamos representados. Nós estamos em todas as províncias, umas com maior dificuldade que outras, mas para nós interessava que, de facto, todos tivessem o domínio, quer das TICs, quer das modalidades de interação, assim, à distância. Portanto, foi assim que nós fomos mobilizando os nossos, nós chamamos secretariados provinciais, praticamente pressionando a eles para irem selecionando alguns responsáveis para terem esta formação. Em primeira instância, nós queríamos que os secretários gerais fossem os primeiros a participar, mas pronto, em algumas províncias eles próprios foram indicando outras pessoas, que também é muito bom. Mas o mais importante é que neste momento, em todas as províncias, há pessoas do Simprof formados nesta área. Portanto, para dizer que, acho que a doutora Ana já falou, uma das grandes dificuldades que nós temos vivido é precisamente o acesso à internet. Não só porque é extremamente cara, mas mesmo assim, nós fomos sugerindo aos secretariados que reunissem o pessoal num só local, para ser menos oneroso. Tanto eles podiam reunir-se, por exemplo, no secretariado provincial, aí custeavam só o saldo para um computador e várias pessoas ali, desde que fosse projetado, poderiam acompanhar. E em muitos secretariados foi utilizada esta modalidade. Assim como aqueles que tivessem, por exemplo, telefones, ou com telefones, por exemplo, com sistema telefones Android ou aparelhos Android, ou outro tipo de telefone que também fosse fácil, então era o próprio secretariado a pagar o saldo para que aquele colega também pudesse assistir. Então foi assim que uns até ficavam nos carros, outros ficavam, por exemplo, em suas casas, outros debaixo da árvore, e porque nós também fomos orientando, têm que procurar o sítio onde a internet não tem problema nenhum. Não nos venham cá dizer, não, o sinal, não. Vocês têm este tempo para ir ensaiando e treinando. E foi muito bom. Com base nesta formação, portanto, posso até dizer que em todas as formações nós tínhamos membros do Simprof a participar. E então, isto permitiu-nos que, por exemplo, nós já realizamos, acho que foi em setembro, uma reunião a nível nacional. Portanto, estavam os secretariados das 18 províncias, todas as equipas estavam com a equipa nacional. Utilizamos o sistema Zoom. E foi um sucesso. Portanto, cada um criou as suas próprias condições, mas o mais importante é que estavam ali. Recordo-me que neste dia foi um dia de azar para nós, aqui a nível da estrutura nacional, porque
aqui em Luanda também falhou a energia e ficamos sem internet. Então, eu que estava em casa, rapidamente acionei os dados e os colegas que estavam no secretariado também estavam abraços, mas como nós já tínhamos carregado o saldo de dados, rapidamente aquilo era mudar logo de sistema. E depois houve uma altura que o presidente só dizia: Secretariado Nacional, não estão aí. E havia um membro do secretariado que estava a trabalhar no Bengo, lá bem distante. Mas ele, felizmente, tinha rede e ele só respondia: não, senhor presidente, o Secretariado Nacional está aqui. Eu só dizia: e os outros então onde estão? Afinal, os outros tinham ficado sem rede, mas eles, como trabalham em equipa, o que estava no Bengo assumiu logo o comando. Não, o secretário-geral a qualquer altura entra já, mas eu estou aqui a representar. E foi bonito isso. Para dizer também que nós, a nível das mulheres, criamos também um grupo no WhatsApp de todas as secretárias da promoção da mulher nas 18 províncias e outros membros também. Então, nós criamos um grupo só de mulheres, porque nós achamos que com esta formação que já tivemos, nós agora devemos puxar as mulheres, porque normalmente aqui as mulheres são aquelas que são mais retraídas. Então, nós estamos a impulsioná-las, porque a nível da estrutura nacional nós tivemos duas secretárias nacionais que fizeram a formação, a professora Lúcia e a professora Olga. Então eu as incumbi de puxar pelas outras mulheres. Estamos de parabéns porque nós já fizemos uma primeira experiência com as representantes das 18 províncias, não funcionou muito bem. Tentamos uma segunda também, não. Então, sábado último, no dia 31, fizemos uma formação para mulheres. Portanto, o tema foi o empoderamento feminino. Preferimos separar, fizemos só com 9 províncias, porque como nem todas têm ainda esse treinamento, há dificuldade, elas entram, mas não, portanto, deixam os microfones ligados e depois há aquela interferência, etc. Então, nós achamos por bem adotar outra estratégia. Só ficam 9, treinamos essas 9, funcionou muito bem no sábado, e este sábado, portanto, teremos as outras 9 províncias que ainda não tiveram, formaremos também no sábado, e ficou já o compromisso de todos os meses, final de cada mês, fazermos uma formação. Portanto, os temas, propusemos a elas também que elas poderiam, nós a nível nacional demos o pontapé de saída com este tema, elas também terão a missão de propor o tema que elas acharem pertinente e também de se candidatarem para palestrar. Portanto, este é o desafio que nós temos a nível das mulheres do Simprof, e elas terão a missão, portanto, é um sistema que vai funcionar, formação de formadoras, elas depois vão disseminar a nível das outras estruturas inferiores também. E a secretária nacional, naturalmente, que vai acompanhar quem já está a fazer a formação, quem não está a fazer, para que, de facto, as mulheres ganhem um outro ritmo, uma outra dinâmica, até chegarmos mesmo à escola. Este é o objetivo, capacitarmos as mulheres também, professoras nas escolas. E isso só é possível nessa modalidade de ensino à distância. Os secretariados provinciais estão obrigados a carregar, ou seja, comprarem os dados para que as professoras possam, nesta área, dar formação às professoras. Eles são obrigados. Ninguém nos pode dizer. E nós vamos controlar, porque nós agora, ao longo dessa semana, vamos perguntar assim em off, se receberam os próprios dados ou se custearam do bolso próprio. Tanto mais que o presidente do Simprof já disse, conversem com elas. Aquelas que custearam do próprio bolso, o secretariado será obrigado a devolver o dinheiro, porque foi uma orientação que o dinheiro é da organização e temos que gastá-lo em prol da organização. Portanto, só para dizer os benefícios, também, graças a esta formação, já conseguimos fazer uma formação de ensino à distância para os professores de biologia. Portanto, foi uma formação que nós tivemos com a Universidade
Aveiro. Da Aveiro, sim, da Universidade de Aveiro. Funcionou muito bem. Portanto, conseguimos reunir professores de biologia de 4 províncias, onde praticamente já existiu um projeto conjunto com o Instituto Jean Piaget, a doutora Ana, etc. Então, foi possível, graças também à doutora Ana e ao Instituto, nós conseguimos este contato com a Universidade de Aveiro e funcionou plenamente. Dentro das mesmas dificuldades, como sempre, o início é mais difícil porque nós aí já englobamos professores de biologia, portanto, muitos deles não tinham esta formação de ensino à distância, mas os colegas que fizeram a formação, mesmo não sendo professores de biologia, tinham que estar inicialmente para, portanto, auxiliarem os demais. Os secretários provinciais obrigatoriamente tinham que estar na formação para controlarem o pessoal. Foram 15 dias de formação e funcionou. Aliás, eu fico mesmo sem palavras, porque foi a primeira vez, nunca houve esse tipo de formação. Nós tínhamos nessas 4 províncias laboratórios com material de ponta, mas não era utilizado. Então, eu tinha conversado com a doutora Ana para encontrarmos uma forma e, graças a Deus, conseguimos formar. Veio com uma média de 15 professores por província. Colocamos a proposta, aliás, informamos ao Ministério da Educação e prontamente o Ministério da Educação solicitou também que integrássemos pessoal também ligado à educação, nomeadamente dos gabinetes provinciais da educação, para eles também poderem formar os outros. Portanto, nessas 4 províncias terão então a oportunidade de disseminar pelos demais professores de biologia, porque os laboratórios estão lá, eles podem aproveitar, por exemplo, as pausas pedagógicas para irem formando mais professores. E temos também outros projetos de formação, mesmo na área de ensino à distância. Portanto, para dizer que o sindicato, e eu aproveito já falar em nome do sindicato, está extremamente grato com esta oportunidade que nós tivemos e estaremos sempre disponíveis. No que concerne a formação, podem contar conosco, porque nos interessa nós irmos formando e capacitando e superando os nossos professores, porque a superação que o próprio Ministério faz não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver. Nós tivemos algumas dificuldades, por exemplo, no AMBO, alguns coordenadores diziam, isso é mais uma formação, não vamos participar, mas depois, quando o mesmo participou na primeira aula, disse, eu afinal perdi, eu nem sabia que era esse tipo de formação e que se estava a fazer aqui. Portanto, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Também, só mesmo para concluir, os colegas que fizeram a formação já se interessaram para fazerem, por exemplo, mestrado ou doutoramento, utilizando esta modalidade de formação. Portanto, creio que as portas estão abertas e, de nossa parte, como angolanos, temos mesmo muita ansiedade, muita vontade em prosseguir. Muito obrigada, então, por essa oportunidade. Obrigada, doutora Hermínia. E fico feliz desse desdobramento todo. Gostaria até de convidar o seu grupo para falar sobre esse projeto, dessa formação do empoderamento da mulher, que vem ao encontro de temáticas que queremos abordar aqui no canal e que poderão surgir com isso outras formações que possam vir a completar e unir esses esforços todos, que eu acho que é muito importante. Muito obrigada. E vamos convidar, pode ter certeza. Então, agora gostaria que o Padre Raimundo e o Padre Adriano, que aqui chegou, muito obrigado por ter chegado, Padre Adriano, está aqui conosco para falar da experiência. Né? Para falar, vocês dois podem ficar à vontade, falarem da experiência da formação e o desdobramento dentro da instituição de vocês. Como é que vocês estão a trabalhar, como é que vocês estão pensando,
e de que maneira que nós aqui podemos contribuir. Ok, obrigado. Quero agradecer a rede e quero agradecer também à professora Leila pela amabilidade que teve de nos convidar para este momento. O ISPOCAB, Instituto Técnico, tão logo soube da iniciativa que se estava a fazer e a professora Leila, através, sobretudo, das representações cá por Angola, a professora Catarina e a professora Ana, a publicidade, nós aderimos já por quê? Porque de hoje, sem educação digital, é impossível pensar um ensino, um ensino. Fala-se de um novo iluminismo no campo dos pesquisadores, falam do iluminismo digital, em que o digital terá que ditar praticamente, terá que ditar a nossa vida. Fala-se de inteligências artificiais também hoje. Tudo isto, a nossa instituição universitária, ela procura aquilo que é o ensino de qualidade, procura agregar as suas competências e sucesso de ensino-aprendizagem, estas novas tecnologias. Ter participado, eu pessoalmente, não só na qualidade de gestor, mas também de estudante nas aulas que a professora fizeram para nós, foi estupendo, porque me fez pensar como dar uma nova abordagem à nossa instituição. Na verdade, já o disse nos discursos de abertura de quase todos os Voltou. O áudio da ação digital faz parte da sua natureza, por ser uma natureza católica, isto é, uma natureza universal, já contactar com todos os outros. Nós temos estudantes que vêm de Cabinda, temos estudantes de diversas partes que agora estão impedidos de se deslocar de um lado ao outro. Então, nós, como instituição, com estas novas plataformas e depois agora com este crescimento, garantir que o ensino, estamos agora, o professor Raimundo depois, como chefe do departamento de educação, ele vai elencar como é que essa modalidade já é uma modalidade obrigatória no ensino em Angola, como é que está a ser efetuado aqui dentro da nossa instituição. Os nossos professores já, as novas plataformas já começaram a distribuir conhecimento. Não é questão de ser um professor que senta na sua cátedra e está aí a fazer só preleções. Hoje o ensino é um facilitador e as plataformas favorecem isto, que nós consigamos ir ao encontro do estudante de tal modo que a competência não se ponha em causa, a qualidade do ensino não diminua. E isto queremos agradecer à rede, à professora Leila, que trabalhou durante esta nossa formação. Alguns professores estão um bocado irrequietos e estão a chatear também a professora Leila. Nós ainda não entregamos os certificados, mas as competências já estão. Vamos agora, questões muito administrativas, nós vamos começar agora a entregar. O mais importante é a aprendizagem. Muito obrigado mais uma vez e deixo que o padre Raimundo, que é o chefe do professor Raimundo, que é o chefe do departamento de ciência e educação, ele possa. Obrigado.
Obrigada, Padre Adriano. Obrigado pelo carinho. Professor Raimundo. Padre Raimundo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, professora Leila. Eu faço também minhas as palavras do nosso diretor-geral do Expocabe, que de facto esta formação veio no momento exato e na altura certa. E por isso quero agradecer também a doutora Leila, a doutora Ana, né, que fizeram com que esta realidade também chegasse até ao nosso instituto. Nós aderimos, eu falo como Departamento de Educação, dos 100 professores que eu tenho lá no departamento, sem medo de errar, participamos do curso quase 70%. 70% fez a formação na altura. E eu digo que esta formação veio na hora certa porque estávamos em confinamento e não tínhamos aulas, quase que preparamos agora a reabertura do ano acadêmico que temos agora. E foi bom nesta altura, porque agora que nós começamos, há estudantes ainda muito tímidos, que não vão à escola, que não se apresentam na escola. E então nós, a partir do nosso Conselho Científico do Departamento e também do Conselho Pedagógico, definimos algumas modalidades de ensino em que, de facto, o ensino à distância está a facilitar o nosso trabalho. Dentro das modalidades que nós definimos as modalidades presenciais, para quem quiser estar na escola, mas também definimos a semipresencial, porque dividimos as salas em pequenos grupos, para facilitar a que haja distanciamento dentro das salas. E significa dizer o quê? Numa semana temos um grupo e na outra semana temos outro grupo. Então, este grupo que não está nesta semana em aulas, mantém interação com os professores pelas modalidades que nós aprendemos, né, na formação que tivemos. E, de fato, o feedback está a ser muito bom. E eu estava até a pensar, depois, entrar em contato com o nosso diretor-geral e talvez também com a professora Leila para aprimorarmos um bocadinho mais, a nível de professores, aquilo que deve ser a nossa atuação. O que eu percebi? Eu percebi que há 3 aspectos que temos que ter em conta neste ensino à distância, na minha ótica. Primeiro, essa formação para professores, que é importante. A criação de ferramentas, né? Porque às vezes nos faltam essas ferramentas a nível dos institutos e os professores também não têm condições suficientes para poderem agir. E talvez um terceiro momento que para mim eu acho importante seria começar a doutora Ana falava de níveis, né? Níveis de ensino de aprendizagem à distância. Talvez em Angola, pelas dificuldades que nós temos a nível de internet, a nível de tantas outras coisas, talvez começar mesmo pelos níveis mais básicos da aprendizagem do ensino à distância. Isso ia facilitar por quê? Porque nós temos estudantes que moram muito nas zonas rurais, dizer o nosso diretor-geral, não só a nível de províncias distantes, mas também nos nossos municípios distantes, que eles vêm aqui só para ter aulas e regressam. E então, são daqueles muitos que nem dominam o mínimo, né, de informática. Então, eu sugeriria, de fato, na minha opinião, que houvesse também esta oportunidade de falarmos mesmo ainda do básico a nível do ensino à distância, para que possamos também ter esta gente conosco e eles aprendam alguma coisa e os professores também consigam dominar um bocadinho esta realidade. Eu fiz uma experiência nas turmas onde eu leciono, e como tem grande parte de estudantes são pessoas já de uma certa idade e vêm do interior, então os pequenos grupos que nós criamos nas salas, através dos e-mails, os e-mails deles, então nós descarregamos o material e carregamos nos e-mails e eles vão fazendo alguns resumos e depois debatemos na sala ou por meio de trocas no WhatsApp e de fato está a ser uma coisa muito interessante. Isto é que me faz sugerir com que olhássemos um bocadinho ainda para este nível mesmo básico daquilo que eles dominam mais e também depois começamos a subir para níveis mais altos já para uma outra realidade, que todas as universidades, sem medo de errar, nós encontramos pessoas já mais da cidade, né? E ultimamente quase que 50% dos nossos estudantes vêm das zonas com dificuldades de tudo. Portanto, está a ser uma boa experiência, um bom ensaio nessas primeiras 3 semanas de aula que temos agora. E vamos ver se aos poucos começamos a aprimorar isto, para ver se mesmo
lá mais por meio do ano, se Deus quiser, as coisas correrem mais ou menos, também consigamos ter já um corpo docente mais organizado, mais preparado para podermos desafiar esta realidade da pandemia a nível de ensino também. Portanto, essa é a nossa experiência no Expocamp. Portanto, está a ser uma experiência muito boa, embora difícil ainda, mas aos poucos estamos a crescer nesse sentido. Esta é a minha opinião, assim. Muito obrigada, Padre Raimundo, muito obrigada. Eu acho que o que o senhor falou agora completa toda a nossa proposta em termos de formação, né? De contribuir com a formação do professor e com olhar no aluno, né? Que é ele que tem que estar no momento de receber todo aprendizado, esse ensino que o professor vai desenvolver, vai criar dentro das ferramentas, com o uso das ferramentas, dentro das plataformas. O que eu queria trazer aqui, e propus a professora Ana Carvalho, porque ela esteve conosco na formação em que nós falamos das metodologias e ela falou da metodologia do ensino híbrido. E por que essa importância para nós? Porque a gente sabe e acompanha a regulação na Angola, né? Ela passa por essa questão do ensino híbrido no ensino superior e que deve estar caminhando isso para o ensino básico. Nós temos uma preocupação com o canal, de trazer movimentar os alunos para que eles passem a ter, não é uma aceitação, mas uma compreensão do uso, da ética do uso das tecnologias, como ele se desenvolve a partir disso também, não só os professores, mas que a gente também possa atingir os alunos. Então, eu convido aqui que a professora Ana Carvalho fale um pouquinho e depois eu gostaria de fazer uma proposta a vocês, tá, doutora Hermínia? Então, vamos lá. Por favor, Ana. Bem, bom dia a todos. Todos me ouvem? Leila, obrigada. Professora Hermínia, professor Padre Raimundo é professor também, não é? O professor e o Padre Adriano, o Fabrício. Eu ouvindo vocês falar, eu estou pensando assim, como que isso é inédito para todos, não é? Chegou de uma forma, foi entrando na nossa vida essa situação, sem pedir licença. Agora, eu tenho certeza, Leila, Fabrício e demais queridos, que ninguém aqui abriria a mão de estar nessa época, vivendo esse momento, porque a gente está dentro da história. É claro que mesmo que esse momento não acontecesse, não fosse assim, a gente estaria dentro da nossa história, de outra história. Mas essa história, principalmente, eu agradeço muito a Deus de nós estarmos compartilhando. Por quê? Porque é um momento que a gente esperou tanto. Quem gosta da educação à distância, quem militou, não é, Leila, nessa área de educação à distância, sabia e percebia que a educação à distância nas universidades era como um patinho feio no início, porque era visto meio de lado. E ficavam discutindo, pelo menos aqui no Brasil, e acredito que na Europa também, em outros países, se valia a pena ou não investir no ensino à distância, se valia a pena ou não investir. E, de repente, naquela semana de março, que vai entrar para a história, dentro da história da quarentena e da pandemia, aquela semana não deu chance a ninguém de escolher. A gente vai ter que se render ao ensino à distância. E quanto melhor isso for feito, melhor será para todos, onde o aluno já não é só um coadjuvante, o aluno passa a ser o centro. E o professor o quê? O facilitador, como bem o professor Raimundo falou, e a professora Hermínia também, e o Adriano, porque o professor é um facilitador. E a gente sabe que com os recursos certos, esse professor, essa professora, com os recursos, às vezes recursos que ele mesmo fabrica, e a gente viu isso dentro da nossa sala, dentro desse quadrado que a gente tem aqui, que é um retângulo, dentro desse espaço, o professor cria, o professor lança a mão de coisas que ele tem, às vezes, da própria infância dele,
para poder trazer à tona e isso servir como é que eu vou dizer? Servir de um componente, de um tempero melhor para o trabalho dele. Então, voltando ao desafio, é muito importante isso, e eu proponho que a gente vá tratando isso, Leila, ao longo dos eventos que a gente for fazer aqui, porque a gente vai ter muito desafio para contar, e essa é a hora, porque às vezes uma dificuldade que eu vivi, a Hermínia tirou de letra numa situação, às vezes o padre Raimundo viveu um problema, uma situação que o padre Armando já lidou de outra forma. Então, essa troca de experiência é que vai fazer com que a gente evolua dentro do caos, dentro do problema. E é isso que é fazer história. E em nenhum momento, eu acredito, das nossas vidas, a gente teve a oportunidade de ter um ano tão fabuloso. Claro que a gente lamenta perdas, a gente lamenta situações de morte, inclusive com entes queridos que acredito que todo mundo perdeu alguém ou sabe de alguém que se foi nessa situação, mas pelo lado que o legado positivo que essa situação tem trazido para a gente, eu acho que é a hora da gente dar um grande salto na educação, pelo menos naquilo que a gente acredita que é fazer educação, porque não adianta fazer educação só quando a gente tem todos os recursos. Eu costumo dizer que uma planta, uma flor que floresce, onde tem adubo, onde tem um sol, onde tem um jardineiro para tratar dela, essa planta tem mais a que florescer. Agora, florescer sem recursos, com pouca iluminação, com pouco... Isso é o que a gente está fazendo agora, que eu acredito que esse é o grande marco. E o professor vai ser o quê? Um curador de conteúdos, assim como o curador de um museu, de uma como fala, Leila, de arte, de uma galeria de arte. De uma galeria de arte. Ele escolhe, ele ajuda o artista a escolher os melhores quadros para a sua exposição. Eu acredito que o professor vai ter esse papel, está tendo esse papel de verdadeiro curador de conteúdos, porque a internet está cheia de bons conteúdos. Tem conteúdos ruins? Certamente tem, mas esse olhar crítico que nós desenvolvemos ao longo da nossa carreira, da nossa vida, isso agora é fundamental. E o aluno saber disso, que ele conta com a gente, não só com o que a gente aprendeu nos nossos bancos da escola, das universidades, mas aquilo que a vida trouxe para nós, que agora... com a nossa experiência e com a esperteza desses alunos, porque eles são muito sagazes, eles são muito inteligentes. Eu falo alunos, quer sejam os professores que nós estamos trabalhando com eles, quanto aqueles alunos, como o senhor bem disse, o padre Raimundo, aqueles da base. Então, é o momento de termos assim, uma grande dose de humildade para a gente trocar. É o momento de parceria, e isso vai ficar muito evidenciado nos eventos que a gente está planejando, não é, Leila? Isso, Ana, eu agradeço. Suas palavras foram assim, um fechamento para nós, né, doutora Hermínia, né, padre Raimundo, acho que foi o fechamento do que a gente propõe, e fica aqui o nosso convite. Nosso próximo programa, nós queríamos contar com vossos professores, para que eles comecem a trazer aqui as suas experiências e possam mostrar para os alunos o que pensam, como é que eles organizam, junto com vocês, como é que eles planejam estar com esses alunos, né? E que a gente possa contribuir, falando de ferramenta, falando sobre temas da mulher, temas sobre educação à distância, mas temas que estão envolvidos com a economia da família, temas que possam falar sobre tomar decisões, né? O que fazer, como que o acesso à internet, vamos procurar trazer empresas que possam discutir, colaborar com as instituições nesse sentido. Então, contamos com vocês, espero que vocês gostem.
e recomendem o canal para os seus professores e alunos, e que eles possam contribuir botando lá no YouTube que tema que eles gostariam de ouvir de nós, e vamos nos reunir de novo, tá bom? E assim a gente vai continuando essa nossa jornada. Agradeço vocês todos, muito obrigada, como sempre, beijos e abraços virtuais.